sobre as profecias a respeito do Brasil. Uma dessas noites de madrugada me veio à mente, e eu acredito que foi uma fala diferenciada no meu interior. O Brasil foi escolhido por Deus não para ser uma civilização grande como essas todas, mas ele foi escolhido porque o povo brasileiro vai ter mais amor. Por que todo mundo tem medo de ser feliz? A felicidade sem medo, o amor maior. Se você conseguir ter humildade, coragem para ver suas inversões, os seus contras, suas invejas, você mesmo vai fazer grandes obras. Deus preparou para cada um de nós isso. Olá, amigos, estou aqui com vocês de novo e gostaria hoje de tratar um assunto que eu acho que é o assunto mestre, é a mola, é o motor, é a razão de ser do universo, que se trata do amor, o amor maior, o amor que muitos já falam. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é amor. Então, o Pai amou o Filho amou o Pai. E como que geraram o Espírito Santo, ou o Espírito Santo gerou Cristo. Enfim, esse amor que move Deus internamente, sem precisar ser movido. Então, a gente pode dizer que a energética divina é o amor. Mas, gente, a gente escuta tanto falar em amor. Novelinhas, ideologias. Mas será o que isso tudo tem a ver com o amor de verdade? Amor é uma palavra que ficou banalizada. Ela é usada muitas vezes para agredir, para cobrar, para atacar, para acusar. Então, agora eu queria tratar hoje com vocês esse tema do amor pelo seguinte. Nós temos tratado ultimamente sobre as profecias a respeito do Brasil. E uma dessas noites de madrugada me veio à mente, e eu acredito que foi uma fala diferenciada no meu interior, que me explicou o seguinte. Já houve, sim, civilizações muito importantes na Terra, bonitas, evoluídas, fizeram coisas grandes. Me veio um exemplo, por exemplo, da China, como a China se tornou uma grande potência e já foi um grande império. Mas a China foi grande como? Como o povo chinês ficou tão grande na civilização? Pelo medo. O medo formatou a civilização chinesa. Existem muitas coisas lindas lá, sim, mas tudo foi feito mais por causa do medo. Ou Estados Unidos, por exemplo, uma grande civilização, fizeram coisas incríveis, mas fizeram por quê? Para serem eles os grandes. Vamos ser os primeiros, vamos ser de novo os primeiros, os grandes, os maiores. A arrogância, o poder. Lá nos Estados Unidos existe um dístico que todo mundo sabe, que é a trilogia americana, que todos querem. Power, Money and Prestige. Poder, dinheiro e prestígio. Aí essa voz me falou o seguinte: o Brasil foi escolhido por Deus não para ser uma civilização grande como essas todas, mas ele foi escolhido porque o povo brasileiro vai ter mais amor. Mais amor, principalmente pelo ser divino. O povo brasileiro vai ser mais dócil, vai ser mais amoroso. E deste amor espiritual, aqui do Brasil um dia vai sair uma grande civilização.
A era de ouro, como diz Maria nas suas aparições, que vamos entrar na era de ouro da humanidade, e outros que já disseram que essa era ia começar pelo Brasil. A nossa ciência tem tratado extensiva e intensivamente a respeito da importância do sentimento verdadeiro que é o amor, como sendo a energia da vida, a energia da cura. Nos meus livros, A Cura pela Consciência, De Olho na Saúde, Medicina Energética, os livros de Keppe, que mostram que sem o sentimento de amor não existe a menor sombra de razão. A razão depende do amor. Não é que o amor dependa da razão, não. Não é preciso você entender e conhecer as coisas para você ter amor, como muitos santos até acreditaram. Não, o amor vem antes. O amor é que permite que o nosso entendimento aconteça. Esse Espírito Santo do amor, que é uma energética, e a nossa teologia da física, que Keppe desenvolveu de uma forma tão bonita, a teologia da física, nós podemos identificar a energia vital, a energia essencial, a energia que gera e todas as coisas, que cria todas as coisas, que materializa o universo. É a energia do Espírito Santo, que é o amor. Então, gente, nós temos agora que encarar essa verdade, essa realidade, como nunca antes. Porque ou nós aceitamos o mandamento que o Filho de Deus trouxe, que são dois, simples, mas poderosos. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Essa é a primeira e a mais importante. Dessa depende a segunda. E ao próximo como a ti mesmo. Por que que tem essa lei, gente? Deus não vai criar, é uma lei única. Ela é a lei unificada, é o princípio unificado do conhecimento, do entendimento, da força, da razão, da realização. É o princípio gerador de tudo, é o amor. Mas, gente, nós não entendemos ainda o que é amor. E por que nós não entendemos o que é amor? Por que muita gente segue caminhos completamente disparatados em nome do amor? Porque nós somos invertidos. A nossa principal inversão é em relação ao amor, que é a lei básica, a lei única, a lei universal. E essa inversão, a rejeição ao amor que Adão e Eva fizeram, ou digamos melhor, Eva e Adão fizeram, e arrastaram a humanidade, nos arrastaram longe do quê? Da felicidade. Se nós queremos ter um Brasil feliz, um povo feliz, nós vamos ter que conscientizar as nossas inversões. Principalmente a inversão em relação ao amor. Por quê? O amor, ele nos contraria continuamente. Ter amor não é você fazer o que você gosta. É muitas vezes fazer o que você não gosta. O amor é fazer o bom, o bem, o belo e o verdadeiro. O amor exige humildade, porque o amor é uma força total, é uma força universal. E se nós estamos ressonantes com o ser divino, esse Pai de amor, um Pai super amoroso, se nós estamos ressonantes com Ele, nós vamos receber uma tal força nessa canalização energética que nós seremos capazes de fazer coisas ainda maiores do que Cristo, seu Filho, fez aqui. Nosso Brasil, se prestar atenção, gente, vamos difundir a ciência da trilogia analítica, porque nós tratamos dessa descoberta da inversão, porque o ser humano não ama, porque o ser humano odeia, porque o ser humano corrompe, porque o ser humano ataca, briga, estraga a própria vida, estraga a alegria dos outros,
tem inveja da felicidade alheia. O amor vem junto com felicidade. Felicidade é amor. Então, onde existe infelicidade, com certeza existe desamor. Aonde existe frustração, chateação, é onde existe um imperativo da vontade própria invertida. E nós, na nossa ciência da trilogia analítica, nós tratamos, sim, de uma forma prática, científica, de método mesmo. Vamos descobrir aonde que estão nossas inversões, aonde que estão as patologias, esses obstáculos que estão impedindo que nós vivamos esse amor maior, esse amor do Espírito Santo total, e que vai gerar uma civilização linda, cheia de arte, cheia de beleza, cheia de fartura, de caridade, onde todos vão olhar por todos. Hoje cada um olha só para si mesmo e quer tirar o do outro. Então, qual é o resultado pela matemática? Uma civilização miserável, porque ninguém tem nada. Todo mundo tira tudo de todo mundo, não quer que ninguém tenha, então realmente estamos ficando sem nada. Mas vamos perceber que isso é invertido, gente, que o ser humano sente no amor uma perda. Por exemplo, se você tem que cuidar de alguém que precisa de você, que está doente, uma criança abandonada, ou um filho que está frustrado, está conflituado, um idoso que precisa tanto de cuidado e de carinho, isso vai me tirar do meu conforto, não vai? Eu não vou poder mais fazer como eu queria, tudo que eu quero, na hora que eu quero, para minha satisfação. Não, mas esse amor, se a gente se liga ao ser divino, a Cristo, que é a nossa principal conexão, esse amor dá alimento, força, coragem, sabedoria, entendimento, para você ser feliz, mesmo frustrando a sua vontade. Então, o sofrimento não está junto com o amor. Amor não é sofrimento, a não ser nesse sentido de frustração do meu egoísmo. Mas o amor não vem com sofrimento. O amor supera o sofrimento. O amor transcende o sofrimento. O amor te dá forças para você encarar qualquer coisa sem ser abatido, sem ser liquidado. O nosso país foi escolhido por Deus para ser um berço do amor, desse amor maior. Então eu estou aqui convidando vocês, essa é a principal profecia que foi feita a respeito da nossa nação. E eu gostaria que vocês, para entender um pouco melhor sobre amor, que leiam Paulo para os Coríntios, capítulo 13. O amor acima de tudo. O amor, gente, é algo tão libertador que esses mártires iam para o martírio sem aquele sofrimento, aquele pavor terrível, eles iam cantando. Eles iam até com certa alegria, porque o amor que vinha de Deus para eles alimentava tanto a força deles, que eles transcendiam o sofrimento. O amor maior, o amor verdadeiro, é uma energia que impede que o Satanás nos escravize. A gente pode até temporariamente, ter algumas amarras no nosso corpo físico, na nossa sociedade material, mas a nossa alma, aonde está o principal, a nossa felicidade que está na alma, ela é preservada com essa energia, com essa energética, com essa ressonância, e que nós estamos perdendo o tempo todo o contato, o dia inteiro, um monte de coisas que nos distraem dessa união. E essa união vai gerar uma civilização linda, linda. Coisas maravilhosas vão ser feitas aqui ainda nesse país, mas não sem antes cada um tratar das suas inversões.
Por que a gente abandonou a felicidade, gente? Por que todo mundo tem medo de ser feliz? Pavor da felicidade. A nossa campanha inclui esse tema, felicidade sem medo. Mas não é felicidade desse jeitinho aí de fazer o que quer, não, viu? Da vontade invertida. Vocês acham que entendem o que eu estou falando? Felicidade é outra coisa. A felicidade genuína não é assim fazer as vontades. Então, ter medo de felicidade, a gente vai ter que cavocar lá no nosso interior e vai ver nossas inversões, sim. Por que a gente não quer amar? Por que a gente quer ficar grudado nos nossos caprichos, nos nossos mimos, no nosso egoísmo, achando que isso é o melhor? E é o pior. E é o que está tirando a energia da Terra. Nós estamos numa situação que não tem mais nem sinal da energia de Schumann, né? Da vibração de Schumann, frequência de Schumann. Diz que desapareceu desde o dia 14 de março, no dia daquela lua sangrenta. Desaparece a vibração do núcleo da Terra. O que está acontecendo? Então, hoje a gente não tem o César Soares aqui, que é o nosso principal professor de física, mas vocês, nas nossas aulas, vão ter oportunidade de tratar muito sobre isso. Então, eu vim aqui hoje para trazer essa mensagem, para abrir essa nossa campanha, a felicidade sem medo, o amor maior, que é o Espírito Santo, né? E também para desinvertermos o nosso interior, o nosso povo, porque assim e só assim nós teremos finalmente um Brasil que vai ser o exemplo de luz, de evolução. Cientistas incríveis. Brasileiro, quando é desinvertido, ele é um cientista incrível. Incrível. Os inventos que eles fazem, que foram capazes de fazer. Os artistas do Brasil, incríveis. Mas cada um de vocês que está me ouvindo, você não precisa ficar com inveja dos grandes cientistas. Não precisa ficar com inveja dessas pessoas que fizeram grandes obras. Sabe por quê? Porque no amor e através do amor, você mesmo vai fazer grandes obras. Deus preparou para cada um de nós isso. E se a gente não faz, é porque a gente está enrolado na inveja, a gente está enrolado na inversão. Tá? Então, cada um de nós foi chamado para uma grande obra, para tornar esse mundo muito lindo. E os outros olharem um dia para o que você fez e faz e falar, puxa vida, olha que bacana que ele fez, que ela faz. Olha que contribuição que essa pessoa está dando. Então, milhões de pessoas vão estar contribuindo para uma sociedade linda, que virá, que é a sociedade do Espírito Santo e que é a sociedade do amor maior. Então agora os nossos amigos de Goiás devem estar contentes, porque esse termo amor maior, que é o nome do amor do Espírito Santo, que é o maior de todos, né? Então isso é o nome que eles usam lá numa associação que eles têm, Guardiões do Amor Maior, e que agora estão muito próximos da trilogia, usando inclusive conceitos da trilogia para realizar as obras que eles querem realizar, que são obras também muito grandes e muito bonitas. E você que está me vendo, você que está me ouvindo, se você se desinverter, se você conseguir ter humildade, coragem, para ver suas inversões, os seus contras, suas invejas, como você estraga a sua vida, a vida dos outros, sempre trazendo conceitos chatos e desgraça, e Nossa Senhora, e tudo tá ruim. Isso é uma atitude invertida contra o amor, tá? Então, contra a energia divina. Vamos ter coragem de ver isso? Porque qualquer coisinha é pretexto. Ah, não, tô doente. Ah, não, meu pai tá assim. Ah, não, minha mulher tá assada. Ah, não, perdi na bolsa. Ah, não, tô com não sei o quê. Tudo é pretexto para ser ingrato. E para dizer, eu não sou feliz, não é por causa da minha causa. Eu não sou feliz porque não me deixam ser feliz. Né? E eu acho, né, Selma, que, claro, que tem muita gente que não quer que a gente seja feliz mesmo. E vamos cuidar, viu? Cuidado, porque isso é sério. E o ataque dos invejosos é um fato, a começar dos demônios.
E a começar de seres humanos que não suportam que você seja feliz. Ele não quer ser feliz e não quer que você seja. E às vezes essa pessoa está dentro da tua casa. É da sua família. Pode ser um pai, uma mãe, um marido, uma mulher, um filho, um amigo. E na sociedade abundam aqueles que fazem tudo para evitar que cada ser humano seja feliz. Então, eu acho que eu já falei demais aqui. Eu quero lançar isso. Eu sei que nós temos isso para fazer. E você que está me ouvindo, tenha noção. Agora não é mais, você não está mais ignorante, hein? Se você quiser fechar os olhos e os ouvidos, azar seu, hein? Não vai ser nada bom. Prestem atenção, esse é o último chamado divino para a nossa humanidade. Então, se vocês estão aqui, eu acho que tem uma razão maior, né? Se não estão aqui é o acaso. Então, existe uma possibilidade maior de que você entenda, aceite e pratique isso que eu estou propondo aqui, que para mim tem sido assim uma lei. E cada vez mais, e cada vez eu aprendo mais. Vamos juntos desinverter o Brasil. E nós ficamos muito contentes, né, doutora Cláudia, que esse movimento todo é aqui no Brasil, né? Porque o Brasil, eu entendo que tem um lado afetivo muito importante que o difere de muitos outros povos. Ele é acolhedor com outros povos. O brasileiro recebe bem, é um lado muito afetivo. Eu acho isso bonito aqui. Eu falei para vocês qual é essa passagem de Paulo, Coríntios 13? Falei, né? Mas sobre o amor, né? acima de tudo. Vocês querem que eu leia? Eu achava bacana. Tá bom. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor, sou como um sino ruidoso, ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tenha o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé, a ponto de mover montanhas, se eu não tenho amor, eu nada sou. E aqui vamos dizer, né, que todas essas qualidades que ele está falando aqui dependem, são frutos do amor, né? Ainda que eu reparta todos os meus bens, ainda que eu entregue o meu corpo às chamas, se eu não tenho amor, nada disso me adianta. O amor é paciente. Prestativo é o amor. Não é invejoso, não se vangloria, não se incha de orgulho, não falta com respeito e não é interesseiro. Não se irrita, não planeja o mal, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque essa é uma coisa incrível do amor, porque a força dele é tanta, né? A energia, o magnetismo, que ele dá força, sim. O amor que vem direto de Deus dá força para a pessoa aguentar qualquer coisa. Mesmo a morte física, mesmo o sofrimento físico, né? O amor nunca acabará. As profecias desaparecerão, claro. As línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. Pois conhecemos em parte e profetizamos em parte. Mas, quando chegar à perfeição, o que é parcial desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, abandonei as coisas de criança, pois agora vemos por reflexo em espelho. Olha a nossa terapia trilógica. Vemos por espelho, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, pedacinho.
mas depois conhecerei tal como sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas 3 coisas. A maior delas é o amor. E não é esse amorzinho, né? Não são, é nesse amor das mulheres mal amadas, né? Que atacam em nome do amor. O que eu falei para a Julieta hoje de manhã, Julieta, que a senhora achou engraçado? A senhora falou assim que as megeiras santificam os homens. Ah, é. Santificam seus maridos, viu? Sim. A mulher, quanto mais megera ela é, mais santo o marido dela vira. As megeras santificam seus maridos, seus companheiros. E aí entra a questão do afeto, né? Porque o homem gosta tanto da mulher, né? Que ele é paciente, que ele aguenta, que ele suporta, e aí ele vai se santificando. Vai virando santo. Olha aqui, essa teóloga, que eu sempre gostei, me inspirei nela, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela é a santinha do amor, né? E é tão bonito. Se vocês não leram ainda a História de uma Alma, leiam. Vale a pena. Vale a pena. Vai evitar muitos dissabores para as jovens do mundo. Tchau para vocês. Tchum, tchum. Até a próxima. Obrigada, doutora Cláudia. Hoje os alunos que vieram pessoalmente aí online para a gravação foram agraciados, né? Bacana.